Bom dia, pessoal. Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de fazer algumas observações a respeito das interpretações dos textos que vocês fizeram do Augusto dos Anjos, porque eu queria comentar alguns erros. Primeiro, quanto à estrutura das poesias. Vocês analisaram esse texto chamado Versos Íntimos. Esse texto ele é um soneto. Soneto, como vocês já sabem, ele é uma poesia que tem regras, que tem normas, e é formada sempre por 2 quartetos, que são 2 estrofes com 4 versos, e 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. Na poesia, cada linha dessa é chamada de verso, e o conjunto desses versos é chamado de estrofe. Então, nos exercícios, quando pedia assim, retire do texto um verso, quer dizer retirar uma linha. Então, quando pediu assim, um verso que mostra uma visão pessimista da vida, uma visão pessimista da vida do eu lírico. Então, se você vai colocar só um verso, você tem que colocar assim, por exemplo, acostuma-te à lama que te espera, só uma linha, e não uma estrofe inteira. Outra coisa, pediu também um verso que demonstrasse a visão que o eu lírico tinha da decomposição da matéria, que o ser humano, o fim dele é a decomposição do seu corpo, da sua matéria. Que seria esse verso aqui, ó. Acostuma-te à lama que te espera. Então, quando eu falo verso, é apenas uma linha, certo? Quando eu falo estrofe, é esse conjunto todo. Outra coisa, pedia numa das questões que vocês tirassem vocábulos que mostrassem uma visão naturalista. O naturalismo, ele compara o ser humano a animais, seu comportamento é comparado ao comportamento de animais. Então, como pedia vocábulos, era apenas palavras. Então, poderia ser, por exemplo, aqui, pantera, a palavra feras, palavras que estavam relacionadas ao universo animal. Outra questão também pedia palavras que parecessem antipoéticas. Eu queria só fazer uma observação, porque alguns colocaram que o Augusto dos Anjos usava palavrões. Isso é totalmente errado. O Augusto dos Anjos usava palavras de outras áreas do conhecimento, como a química, a física, coisa que até então não aparecia nas poesias. Ele usava palavras mais duras, palavras mais realistas. Então ele não achava que pudesse fazer poesia apenas com palavras sentimentais, amor, flor. E vocês vão ver mais adiante que os modernistas consideravam que se pudesse fazer poesia com qualquer tipo de palavra, sem restrição. Enquanto os parnasianos gostavam das regras, gostavam de palavras mais difíceis, gostavam de palavras indo buscar no dicionário. Então, Augusto dos Anjos usava palavras mais duras, mais realistas, palavras de várias áreas do conhecimento que até então não eram usadas, mas de jeito nenhum ele usava palavrões. Então, palavras aqui que poderiam ser consideradas antipoéticas, poderiam ser, por exemplo, enterro, miserável, lama, apedreja, escarro, cigarro, que são palavras que não são voltadas para o universo que eles acreditavam antes, que são palavras sentimentais, palavras poéticas. São palavras aqui duras, realistas, de outras áreas do conhecimento. Então, que fica entendido que quando pede verso, o verso é uma linha. Que o soneto é formado de 2 quartetos, 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos. Essa poesia do Augusto dos Anjos foi feita em 1906, lá no sítio onde ele nasceu, no Engenho de Pau d'Arco. Também, quanto à poesia, nós temos que lembrar que no soneto, cada verso desses é formado por 10 sílabas poéticas. Então, um verso desses. Vez, ninguém assistiu ao Formidável. Aqui abaixo vocês vão ver metrificado, medido, separado em sílabas. Então, nós podemos ver que nós temos uma sílaba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
porque a gente conta a métrica até a sílaba mais forte. Então, se conta aqui no caso até essa sílaba dá. Cada verso desses, cada linha dessa, vai ter 10 sílabas poéticas, todos. No soneto, cada linha é um verso decassílabo. Eu coloquei aqui o primeiro verso e o último verso dessa estrofe para vocês verem as 10 sílabas. No caso dessa daqui, foi tua companheira inseparável, nós podemos ver. Foi tua companheira. Aqui a gente junta essas duas sílabas, porque sílabas que têm vogais, a gente junta numa sílaba única. E vai contar até aqui, até essa sílaba mais forte. Até aqui vão dar 10 sílabas. Todos os versos são decassílabos. Isso é uma regra do soneto. E tinha também um dos exercícios essa questão do Enem. Essa questão foi uma questão que teve muitos erros. Por quê? Porque as pessoas não podem denominar o Augusto dos Anjos como pertencente a uma escola literária só. Para começo, o pré-modernismo é um momento de passagem, é um momento em que ainda existem características de outros estilos. Então, essa questão do Enem, muita gente marcou a letra C quando houve a prova do Enem. Muitos estudantes erraram, porque a letra C fala que ele pega palavras da ciência, como carbono, amoníaco, epigênesis da infância, inorgânica. Mas no final diz que isso é uma visão naturalista do homem. Então, o Augusto dos Anjos, a gente não pode colocar ele só em um estilo de época. Então, quem fez no Enem essa questão e se voltou só para as palavras da ciência que ele usa, acabou errando. A correta dessa questão seria a letra D, que fala a manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo. Ou seja, ele ainda tem vestígios de uma poesia que segue regras, como o parnasianismo, ainda tem temas do simbolismo, como a morte, esse lado mais místico, e ele inova na expressividade poética e no desconcerto existencial, porque ele fala muito sobre a questão da existência humana, do fim da existência humana. Então, essa letra D coloca que ele ainda tem vestígios do parnasianismo e do simbolismo, seria a correta. Enquanto os outros itens vão falar apenas, vão colocá-lo dentro de um estilo só. No item A, vai falar aqui os sonetos, os versos metrificados, as rimas, que isso faz parte do modernismo e não é verdade. O modernismo nós não estamos falando ainda sobre ele, mas ele vai contra qualquer forma de regra. Na letra B, fala de poesia só simbolista. Na letra C, como eu já disse, fala que ele tem só uma visão naturalista. E na letra E, vai falar que os temas vão ser renovados pelo modernismo. Então, o item D, que encaixa ele com características de dois estilos ainda, que são os estilos anteriores, seria o item correto. Essas observações que eu tenho para fazer para vocês sobre o Augusto dos Anjos, lembrando que o vocabulário dele era bem diferente, mas não constava com palavras, com palavrões,